Todos os louvores pertencem a Allah, o Senhor do Universo, clemente e misericordioso. Presto testemunho que não há outra divindade senão Ele, glorificado seja o Altíssimo. É o primeiro sem começo e o último sem fim. Não gera e não foi gerado e é incomparável. E presto testemunho que o nosso amado Muhammad é seu servo, seu mensageiro. Allah selou a profecia com ele, completou a doutrina, nos deixou na senda reta como a luz do dia, tão clara, tão evidente. Só desvia dela quem é depravado ou quem é condenado. A paz e bênção de Allah estão sobre ele, seus familiares, seus companheiros, todos os seus sucessores e todos aqueles que carregaram a mensagem até o nosso dia de hoje e até o dia de juízo final. Queridos irmãos da fé, hoje no nosso assunto falamos acerca da dádiva, uma das maiores dádivas na vida do ser humano, que é a fé, o Islã, o conhecimento, a doutrina. Maior dádiva que o Criador pode dar para um servo dele é ele conhecer a doutrina e ser adepto dela. Nós somos adeptos da doutrina do Islã. A Islã, o que significa submissão, o que significa atender o chamado do Criador, o que significa semear a amabilidade e a paz e o bem-estar entre as pessoas. Porque entre os nomes que vem do Islã é a palavra As-Salam, que é um dos nomes, um dos atributos de Allah, que exorta para a paz, que quer implantar a paz. E a paz só é obtida, só é alcançada se nós praticamos a doutrina, aonde tem as leis, aonde tem as obrigações, aonde tem os deveres, aonde nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é ilícito. É uma dádiva tão valiosa, infelizmente poucas pessoas que conseguem valorizar. Veio de graça, porque muitas vezes nós não valorizamos que veio rotineiramente. Muitas vezes não damos valor àquilo que nós não suamos para alcançá-lo. Nós só valorizamos a saúde depois de cair na doença, só valorizamos a riqueza depois de cair na pobreza, só valorizamos a sabedoria depois de amargar na ignorância. Nós só valorizamos aquilo que nós lutamos para obtê-lo, para garanti-lo. Al-Islam, com a graça de Allah, ele veio de bandeja. Veio aqui de bandeja de prata, de ouro para nós. Essa bandeja repleta de luz, de coisas dignas, coisas humanas, que nós devemos zelar por ela para garantir o nosso bem-estar nesta vida e na outra, para garantir o propósito que Allah nos mandou para esse mundo. Cada um veio para o mundo para cumprir um propósito, para cumprir uma tarefa. Aqui é a vida terrena, a vida do plantio, e na eternidade vem a colheita. O que nós plantamos aqui, colhemos lá. Não há melhor do que a doutrina divina do nosso Criador, que sabe muito bem o que nos faz bem e o que nos faz mal. Ele nos exortou para todo bem e nos alertou de todo mal. Allah diz no livro sagrado, quando completou e integrou a mensagem, disse: hoje eu completei a doutrina para vocês e aceitei o Islã como doutrina para vocês. Um dos judeus que ouviu esse versículo aí chegou para o califa, o segundo califa, o chamado Umar, que Allah gracie, disse para ele: ó califa, um versículo que foi revelado em vosso livro, se tivesse sido revelado em nosso livro sobre nós, nós teríamos feito daquele dia uma festa, um feriado. Qual versículo? Ele disse para ele. Ele falou: nós sabemos quando e aonde foi revelado. Foi revelado numa sexta-feira sobre o mensageiro quando ele estava no monte de Arafá. E ambos são festas para nós com a graça de Allah. Mas, querido irmão, eu quero narrar para você uma história para saber da importância daquilo que está em nossas mãos. Só que nós não valorizamos a doutrina, o livro sagrado. Colocamos de enfeite sobre as estantes, colocamos pendurado no carro, colocamos pendurado no pescoço, mas infelizmente poucos que leem e poucos que praticam ele.
Eis aqui uma história, voltando para a história, a civilização da Península Ibérica, na Andaluzia, onde os muçulmanos, depois de conquistar o leste e o oeste, o norte da África, atravessaram Gibraltar e conquistaram a Península Ibérica, o que hoje é Espanha e Portugal. Permaneceram 800 anos, plantaram a civilização, a cultura, o bem-estar, até na época a Andaluzia chegou a ser o ponto mais chique, mais progressista, mais elevado, o mais avançado nos 4 cantos da terra. Era visitado por todos os lados, por todos os povos, por aqueles que querem conhecer, querem ter a sabedoria. Os sábios moravam lá, a cultura, a civilização, enfim, o progresso era na Andaluzia. E os tempos passaram, foram enfraquecidos, até que as pessoas, infelizmente, foram abandonando a sua religião, abandonando a doutrina, viveram no bem bom da vida terrena, viveram no ornamento da Andaluzia, na riqueza absurda. E aí foram enfraquecendo, até que o inimigo veio e superou. Por último, tinha um rei, o último rei que fez o pacto com o governo lá do país, da não agressão, de entregar a cidade no sul chamada Granada, ou Granada, acho que eles falam aqui na Andaluzia, mas o pacto diz o seguinte: não há agressão, não há obrigatoriedade em nada, liberdade religiosa, cada um pode exercer o seu culto, seus rituais como ele bem quiser, tudo bem, não se pode ficar, não se suas vestes, suas roupas, enfim, toda a sua tradição ele pode manter. Aconteceu isso aí, depois viram o fracasso e anularam esse pacto e revoltaram contra os muçulmanos e passaram a persegui-los por todos os cantos, perseguindo e formaram cortes marciais em nome de cortes fiscalizadoras. Fiscalizava onde tinha um árabe, onde tinha um muçulmano, ele era aniquilado, era açoitado, era castigado, era crucificado, era morto. Apesar dos muçulmanos ficarem 8 séculos, quase 800 anos, nunca obrigaram alguém a entrar na religião, fazendo pelo versículo de Allah, pela ordem dele, onde Allah diz: não há obrigatoriedade na religião. Cada pessoa ele pode ingressar na religião voluntariamente, por convicção própria, por determinação dele, não por imposição de ninguém. Até então Allah não aceita qualquer imposição sobre alguém. Se você quer exercer uma certa religiosidade, uma certa doutrina, tem que ser de vontade própria, por convicção própria, nada de obrigação de terceiro sobre você. Mas eles não respeitaram o pacto e eles fizeram o contrário e obrigaram toda quanta criança, quando nasce, é obrigado a ser batizada pelos bispos, pelos padres, e onde são ensinados os ensinamentos do livro deles, sabe? Obrigação, por obrigação, até que muitos viveram ocultamente, escondendo a sua religião. Dentre essas pessoas tinha uma família que ocultava por medo de represália. Essa família tinha um menino pequeno, chamado Pequeno Muhammad. Esse pequeno menino, desde pequeno, ele foi batizado, ele foi obrigado a ir para a igreja, onde foi aprender o livro, o Evangelho, e aprendeu. Ele vinha para casa falar para o pai dele: pai, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo lá. Só que ele percebia a tristeza no rosto do pai dele. O pai dele, a mãe dele, todo dia quando saía de casa, abraçava ele, beijava, como se estivesse se despedindo dele. E quando ele voltava, era uma festa, abraçava e chorava por esse menino ter voltado em paz para casa. E toda vez que ele falava: olha, o padre ensinou isso, ensinou aquilo lá, eles ficavam tristes, ficou, sabe, abatidos, sabe, apáticos. E ele não sabia o segredo disso aí. Por que será? Por que o pai não está feliz, não está contente? Até que ele percebia que o pai tinha um aposento dentro de casa, escondido, sempre trancado, onde o pai dele entrava e ficava horas e horas e horas naquilo lá. Não sabia o que o pai dele fazia lá, mas via quando o pai saía de lá, saía com um semblante triste, como quem dizia que ele chorou demais, saiu de quem ele enxugou tantas lágrimas. E até certo dia
esse pai chegou e falou: filho, vem cá, e eu vou te falar uma coisa, revelar um segredo. Você pode guardar o segredo? Você consegue guardar até dos mais próximos, até da sua mãe? Sim, pai, eu vou guardar esse segredo. Aí ele abriu o aposento e ele nem imaginava o que tinha naquele aposento. Ele pensou que ia encontrar um monte de coisas diferentes, um monte de fantasia. Então ele foi, quando o pai dele trouxe a lamparina, porque até então não tem eletricidade, a lamparina, e olhou, ele não viu nada. Ele viu o aposento vazio, sem um pequeno tapete onde o pai dele fazia oração, e tinha uma prateleira, tinha um livro. Aí o pai disse: filho, traga esse livro. Olhou, abriu o livro, ele não entendia, ele não conhecia, era o livro sagrado. Falou: filho, esse é o livro de Allah, esse é o livro sagrado. Ele disse: pai, o que é? Isso aqui é o Evangelho? Não, filho, esse não é o livro que foi revelado sobre Jesus. Esse é o livro que foi revelado sobre o derradeiro dos mensageiros, sobre o profeta Muhammad, que a paz de Allah sobre ele, lá na Península Arábica, lá por trás dos mares, por trás do deserto, lá longe, foi revelado. E onde a nação seguiu, todo mundo seguiu, foi adepto desse livro, aonde a nação do Islã viveu, aonde semeou a civilização, a cultura, o ensinamento, e ensinou as pessoas que não tinha outra divindade, não há outro adorado senão Allah glorificado seja o Altíssimo, não adorar o sol, nem a lua, nem nada, não existe divindade alguma nesse mundo senão o Criador dos céus e da terra, e de todos nós, e de tudo quanto existe no céu e na terra. Filho, ele começou a ensinar, entrava lá e ensinava o filho dele. Então, até quando começou a ensinar ele o alfabeto árabe. Então o menino queria aprender, falou: não o latim, vai ensinar a língua do livro sagrado. E o pai tinha um certo conhecimento razoável e foi ensinando o filho dele tudo que ele sabia. Depois falou para ele: filho, eu te ensinei tudo que eu sei, não sei mais. Só que tem um irmão, não é irmão de sangue, existe um tio seu que é irmão do pai dele, irmão da fé, é um sábio, um conhecedor. Ele falou: ele vai ensinar a mim e a você. Então, uma escola onde tinha o pai, o filho e tinha o mestre, o professor, e passou a ensinar até ganhar todos os conhecimentos. E o pai sabia que quando era hora eles iam descobrir ele, que ele ia morrer, e o medo dele de revelar a religião dele, que eles iam executar ele, e ele temia morrer antes de transmitir a mensagem para o filho dele. Ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de ser executado, ele tinha medo de deixar o filho dele sem conhecimento e perder a fé para sempre, e tornar um pagão, tornar uma pessoa totalmente fora do caminho da verdade. E quando ele alcançou, ele chegou para o filho dele e falou: filho, obedece a seu tio, se ele chamar você, obedece a ele, entendeu? Ele falou: entendi. Então o que ele mandar você fazer, você faça, obedece a ele. Até passou um tempo, chegou esse tio, pegou no braço do menino e falou: venha, vamos. Mas para onde? Vai embora, não pergunte para quê. Mas meu pai e minha mãe. Falou: não, venha comigo. Seu pai não falou para mim obedecer? Disse sim, então venha comigo. Quando ele chegou lá no mar, atravessando Gibraltar para o Marrocos, para o lado da África, continente africano, ele falou: vamos viver no meio da comunidade islâmica, viver ali. Seu pai, meu pai e minha mãe. Infelizmente, seu pai e sua mãe foram martirizados, foram mártires. Eles foram vítimas dessa fiscalização, dessa corte marcial absurda, pagã, que era exercido pelo povo aqui da Espanha. Então peça misericórdia, peça para Allah, que Allah tenha misericórdia dele, sabe? Seu pai morreu satisfeito. Ele falou: eu ensinei meu filho, com a graça de Allah, hoje eu posso morrer em paz. Enfim, esse mestre foi e ensinou e aprendeu. Esse menino posteriormente tornou um dos mais sábios da Andaluzia, que é a Andaluzia, que é a Espanha atual, o sul da Espanha, chamado Andaluzia. Foi um dos mais sábios da época dele, que ele aprendeu o Corão, aprendeu os ditos, aprendeu a doutrina, aprendeu a legislação, tudo sobre o Islã, ele conheceu de ponta a ponta. Enfim, no meio do inferno, infelizmente, no meio do nada, da perdição, extraiu, tirou
uma tocha acesa, uma estrela nasceu daquele mundo pagão. Aqui, queridos irmãos, o que nós podemos aprender e saber tirar dessa história, saber que nós vivemos, nós somos minoria aqui, mas temos, com a graça de Allah, a liberdade absoluta. Temos um governo abençoado que deu liberdade para todos os seres exercer qualquer tipo de religiosidade, aonde há respeito, aonde tem ordem, com a graça de Allah, nós podemos exercer a nossa religiosidade, a nossa doutrina à vontade, sem nenhuma perseguição. Portanto, nós devemos zelar por isso aí, zelar como aquele pai temia pelo filho dele perder a religião, perder a doutrina, porque Allah e seu mensageiro disseram: todos vocês são pastores e cada pessoa é responsável pelo seu rebanho, se ele cumpriu ou não cumpriu, se ele educou ou não educou. Que cada um pergunte para ele mesmo, que cada pai e cada mãe pergunte para si mesmo: será que eu eduquei meus filhos? Ensinei eles os ensinamentos de Allah, para eles ter o monoteísmo como a base de tudo nesse mundo? Ensinei a eles a falar que não há outra divindade senão Allah, que Muhammad é mensageiro de Allah, que sobre ela o mundo gira, que trabalha por ela e por ordem dela, não por nenhuma ordem mais? Não porque ele veio de graça para nós devemos abandoná-lo. Infelizmente, tudo que vem de graça, como a luz do sol, como a lua, como a chuva, vem voluntariamente, vem rotineiramente, nós não valorizamos. Qualquer luz diferente, artificial, nós valorizamos. Olha a luz forte, mas olha a luz forte, a luz de Allah. Mas como ele vem sem nenhum esforço nosso, nós não valorizamos. Nós precisamos valorizar e pedir misericórdia e clemência, que Allah abençoe todos aqueles que lutaram, deram a vida deles, até que a doutrina chegou para nós sã e salva, íntegra, completa, como a luz do sol, linda, uma pérola veio sobre a bandeja para nós usarmos. Queridos irmãos, não abandonem seus filhos, sejam responsáveis por eles, em prol da graça de Allah, porque vocês serão interrogados no dia do juízo final. Quando os filhos de tantos muçulmanos que virão no dia do juízo final pendurados no pescoço do pai, e o filho gritando, interrogando Allah, dizendo para ele: Senhor meu, diz para o meu pai, por que eu estou no inferno? Por que o meu pai não me ensinou o livro sagrado? Por que não me ensinou o Islã? O que o pai vai responder? Eu estava ocupado, eu estava correndo da loja, eu estava ganhando dinheiro, a sua vida era só a vida terrena, nada mais? Meu irmão, a morte espera a todos, o nosso fim é o túmulo, ninguém leva nada dessa vida. Não valorize tanto essa vida, não se mate por ela, tenha dela o suficiente para você viver, tá bom? Nada de ambição, ambicione mais pela fé, pela graça de Allah, entesoure para a posteridade, entesoure para a vida eterna, entesourar fé, semeie o bem para seus filhos e para todos aqueles que estão em sua volta. Só assim você será uma pessoa abençoada, pessoa feliz nessa vida e na outra. Peço a Allah que proteja vocês, que proteja seus familiares de todo o mal e principalmente proteja vocês de todo o paganismo e todo o extravio. Amém. Que Allah abençoe vocês e seus lares.